Olá, olá, bom dia, pessoal. Mais um episódio hoje do nosso Dirigindo Educação, episódio número 24. Hoje, que já é, acho que 19 de fevereiro, né, de 2025, uma quarta-feira. Estou aqui antes de ir para o meu trabalho para falar mais um pouquinho para vocês sobre educação. Hoje eu resolvi trazer para vocês um comparativo, essas 7 horas da manhã, do ensino de graduação e de pós-graduação, mas principalmente de graduação, presencial e o online. Qual é a diferença? O pessoal às vezes pergunta, tá, mas qual é a diferença? Bom, nós temos muitas diferenças, mas o que o pessoal sempre fica pensando assim, o diploma vai dizer que eu estudei numa faculdade de graduação online? Não, não vai dizer, porque a certificação é a mesma. Então, vamos supor, Lorey Bope Del Gaudio fez o curso de Ciências Contábeis na Urcamp, Universidade da Região da Campanha, que foi o que eu fiz lá em 1996, lá vai pedrada quando eu me formei. E aí hoje, por exemplo, o meu colega, um amigo meu, que ele fez, não vou citar o nome, mas ele sabe quem é, ele fez Ciências Contábeis com a gente, com a Cruzeiro do Sul Virtual. Ele fez, inclusive ele era formado em administração e fez as ciências contábeis em um ano, né, que quem é formado em administração pode fazer, e aí ele fez as ciências contábeis pela Cruzeiro do Sul Virtual. Qual é a diferença do diploma dele e do meu? Nenhuma. Nenhuma diferença. O diploma dele e o meu vale a mesma coisa, nós temos a mesma graduação, tá? Então, para começar por aí, essa diferença ela não existe, tá? Se engana que as pessoas pensam que existe, não existe. A diferença que existe é que a pessoa não precisa sair de casa. Então, na questão de custos, eu penso assim, como contadora, a questão de custos eu percebo que me parece muito mais em conta a pessoa hoje, na questão financeira, estudar sem sair de casa. Primeiro, porque tu não vai gastar com transporte. Segundo, porque tu não vai gastar com roupa e calçado, tu vai poder usar aquilo que tu quiseres dentro da tua casa. E terceiro, que tu vai adaptar o teu horário ao teu dia a dia, independente se tu tens trabalho, se tu tens outras atividades do lar para fazer, se tu tem filhos, enfim. Então, que tu vai adaptar no horário, ou seja, tu não precisa às 7 horas da noite estar na faculdade, sair às 11h10 da noite da faculdade. Tu vai poder estudar, se tu quiser às 3 da manhã, se tu quiser de manhã, se tu quiser de tarde, se tu quiser de noite, tu vai adaptar aos teus horários. E aí as pessoas perguntam, mas Lore, aqueles cursos que tem aulas ao vivo, aqueles professores renomados lá de São Paulo, tu precisas estar presente naquele horário, se eu tiver um trabalho, ou se eu não puder naquele horário, também não tem problema, porque essas aulas ficam gravadas e o aluno vai poder também assistir depois, na hora que quiser. Então, uma das vantagens seria a questão de não ter o deslocamento, não ter os custos de um deslocamento, como roupa, transporte, alimentação, e também não ter a questão do horário, né? Tu vais poder fazer em qualquer horário. Outra tendência do mercado, isso não sou eu que estou falando para vender curso, e eu quero que vocês pesquisem isso na internet, que a tendência do mercado é que as pessoas estão sendo empregadas, principalmente nas grandes cidades, por pessoas que têm graduação em ensino à distância. No diploma não vai ter diferença, mas numa entrevista a pessoa pode perguntar em que universidade, né, tu fez a tua formação e de que modalidade. Por que muitas empresas estão optando por pessoas que estudaram em ensino à distância? Porque essas pessoas elas são mais, não que as demais não sejam, mas elas vão ter que se acostumar com uma rotina de agenda. Elas vão ter que se acostumar com uma rotina de aprendizado um pouco autodidata, no sentido não que não vão dar as aulas, mas que tu vai ter que te organizar melhor. Então, tu tem um senso organizacional maior. Então, muitas empresas estão optando por funcionários que tenham se formado em ensino à distância. Olha aqui a minha parceira. Porque essas pessoas, elas estão mais organizadas nos seus intentos, tanto que chegaram no seu objetivo de formação. Sem precisar ter um professor dizendo amanhã tem prova, sem precisar ter um professor ali presencialmente dizendo que tem que estudar, né? Ou direcionando essa metodologia. Não, tu vai ter uma plataforma, ali vão ter as atividades, vão ter sim os calendários de prova, né? Das atividades complementares, mas esse aluno ele vai ter que se organizar da forma como ele vai estudar as disciplinas e como ele vai mostrar a sua capacidade de terminar essa graduação. Então, sim, hoje o mercado de trabalho tem absorvido mais
estudantes que tenham se formado em ensino à distância. E mais, com a questão da pós-graduação, pouco a gente tem visto pós-graduação presencial, porque o custo também é muito mais alto. Existe também uma diferenciação de mensalidade. Uma faculdade de biomedicina privada, ela vai custar em torno de 3 mil a 4 mil reais a mensalidade. Uma faculdade de biomedicina EAD com aulas ao vivo, ela vai custar uma média de 300, 400 reais. Então, assim, a diferença é gritante financeiramente na questão de mensalidade, né, Bibi? E então, isso vai trazer também mais conforto financeiro para aquele aluno. Uma faculdade, por exemplo, eu estava falando com uma moça que o filho faz engenharia de produção, uma faculdade privada, a mensalidade é 3.200 reais. E a gente tem a faculdade, a mesma de engenharia de produção, e ela gira em torno de, não quero mentir para vocês, mas uma média também de 300 reais, talvez até um pouco menos, tá? Dependendo da promoção. Então, existe sim uma diferença financeira, uma diferença de resultado na questão de procura do mercado de trabalho, e então em custos financeiros é infinitamente menos estudar numa faculdade que seja de ensino à distância. E as pós-graduações, hoje, muitos serviços públicos e muitas empresas estão exigindo um currículo denso. E não a pós-graduação por pós-graduação, mas e sim as pessoas fazerem todos os anos pelo menos uma pós-graduação, a fim de se manterem atualizadas no mercado, atualizadas com aquilo que a gente sabe que a informação está numa velocidade de luz. E também eu lembro que na época que eu fiz a minha primeira pós-presencial, o valor era muito alto. Eu dava cheques na época dos cheques e eram valores bastante densos. Hoje não, hoje tu pode fazer uma pós-graduação com um valor assim de comer uma pizza. Tá? Então é essa a dica para vocês. Na verdade não é uma dica assim, é uma conversa com relação às diferenças do ensino presencial e do ensino à distância. Tchau, pessoal, tô indo lá pro meu serviço público. De tarde a gente se fala. Beijo, boa quarta.